Você já sentiu que existe algo dentro de você pedindo para ser curado? Não é uma ferida no corpo, é uma ausência de paz. E se eu te dissesse que o poder de curar não está fora, nem em templos distantes, mas silenciosamente dentro de você? Hoje, você vai descobrir 10 técnicas budistas que despertam o curador que mora em seu próprio ser. Prepare-se, porque quando o silêncio fala, a cura acontece. Histórias em O Monge Enfermo e a Calma Interior. Diz uma antiga história em que, em um mosteiro cercado por montanhas e neblina, vivia um monge conhecido pela serenidade de seu coração. Nada parecia abalá-lo, nem o frio das madrugadas, nem o barulho dos trovões, nem o silêncio profundo das noites de meditação. Mas, um dia, seu corpo adoeceu. A febre o tomou lentamente. Os discípulos, preocupados, se aproximaram. Mestre, o senhor não teme morrer? Perguntaram. O monge, com a respiração fraca, abriu um leve sorriso e respondeu: quando tenho fome, eu como. Quando tenho sono, eu durmo. E quando fico doente, apenas fico doente. Os jovens monges se entreolharam, confusos. Mas, mestre, como pode permanecer em paz diante da dor? O velho, então, fechou os olhos por um instante, tocou o peito e disse: a doença está no corpo, não na mente. O corpo é como o vento. Às vezes sopra suave, às vezes se agita em tempestade. Mas o céu permanece imutável. Enquanto eu puder respirar, a calma está aqui. E onde há calma, há cura. Durante dias, o monge permaneceu em silêncio. Respirava devagar, como quem escuta o som da vida dentro do próprio peito. Os discípulos o observavam, esperando por um milagre, mas o milagre não veio de fora, veio de dentro. A febre foi diminuindo, o corpo se fortalecendo, logo, o mestre voltou a caminhar entre eles, como se nada tivesse acontecido. Um dos discípulos, tomado pela curiosidade, perguntou: mestre, o que o curou? O velho sorriu e respondeu: a mente tranquila é o melhor remédio. Quando o coração aceita o que é, o corpo encontra o caminho de volta ao equilíbrio. Não lute contra a dor, respire com ela, porque até o sofrimento, quando acolhido com presença, se transforma em sabedoria. Os monges se ajoelharam em silêncio. Naquele momento, compreenderam o verdadeiro ensinamento. A cura não está em negar a doença, mas em permanecer em paz mesmo dentro dela. Pois, como ensina o Zen, quando o lago da mente se torna calmo, até as águas mais turvas refletem o céu. Respiração consciente, o portal da presença. Respirar. Algo tão simples, tão natural, ainda assim, tão esquecido. Desde o primeiro sopro, quando nascemos, até o último suspiro, antes de partir, a respiração é a companheira mais fiel que temos, mas quase nunca a percebemos. Vivemos correndo, pensando, reagindo e esquecemos que o ar é o que nos liga à vida. No momento em que paramos e respiramos com consciência, tudo muda. O tempo desacelera, a mente se aquieta, o corpo começa a se reorganizar. Os ensinamentos budistas dizem que a respiração é o fio invisível que une o corpo, a mente e o espírito. Quando você inspira profundamente, é como se convidasse a vida a entrar. Quando expira, libera o que já não serve, o que pesa, o que dói. É um ciclo de renovação constante, uma dança entre o receber e o soltar. A cada respiração consciente, você retorna ao agora. E é nesse agora que a cura acontece, porque o presente é o único lugar onde a vida realmente existe. O passado já foi, o futuro ainda não chegou. Só este instante tem poder. Perceba como o ar toca o corpo, como o peito se expande, como o silêncio aparece entre uma respiração e outra. Esse espaço é sagrado. É nele que o corpo escuta, que a mente se dissolve e que a alma desperta. Respirar é lembrar-se de si mesmo. É o gesto mais simples, ao mesmo tempo, o mais profundo. O ar entra, o ar sai e tudo se renova. E, quando você respira com presença, a cura deixa de ser uma ideia distante e se torna uma experiência viva dentro de você. A respiração consciente é o primeiro passo, porque, antes de transformar o mundo ao redor, é preciso aprender a escutar o próprio fôlego. A meditação da compaixão. Curar através do amor. No coração, habita uma força silenciosa e imensamente poderosa, a compaixão. Ela não é pena nem piedade.
É a capacidade de ver a dor sem julgamento, ainda assim, escolher o amor. No budismo, existe uma prática antiga chamada Metta Bhavana, a meditação do amor benevolente. Ela começa de forma simples, desejando que você mesmo seja feliz, que esteja em paz, que se sinta seguro. E, pouco a pouco, esse desejo se expande para os outros, pessoas queridas, desconhecidos e até aqueles que te feriram. Pode parecer difícil no início, mas a compaixão é como um músculo. Quanto mais você a pratica, mais forte ela se torna. Quando o coração aprende a amar sem distinções, ele se cura. A ciência moderna confirma o que os monges já sabiam há séculos. A compaixão muda o cérebro, reduz o estresse, melhora a imunidade, fortalece o equilíbrio emocional. Mas o que transforma de verdade é o que se sente por dentro, um calor suave que começa no peito e se espalha como uma onda de luz. A meditação da compaixão é um lembrete de que o amor é um estado de consciência, não uma emoção passageira. É um olhar terno para a vida em todas as suas formas. Quando você deseja sinceramente o bem de todos os seres, o seu próprio sofrimento se dissolve, porque já não há fronteira entre você e o outro. E esse todos os seres inclui você, inclui suas falhas, suas dores, seus erros. Amar a si mesmo é o começo da cura. É colocar as mãos sobre o coração e dizer, eu me aceito, eu me perdoo, eu me permito recomeçar. Quando o amor entra, o medo sai. Quando a compaixão desperta, o corpo e a alma voltam ao mesmo ritmo. E, nesse espaço de ternura e aceitação, a cura não é mais um esforço, é um florescer natural da sua própria essência. Porque, no fim, curar é isso, permitir que o amor volte a ocupar o lugar de onde nunca deveria ter saído. Observar os pensamentos, libertar-se da mente. A mente é como um céu vasto. Os pensamentos são as nuvens que passam, às vezes leves, às vezes carregadas de tempestade. Mas o céu sempre permanece o mesmo. Observar os pensamentos é lembrar que você é o céu, não as nuvens. É a consciência que observa, não o turbilhão que passa. Passamos boa parte da vida acreditando em tudo o que a mente diz, eu sou assim. Eu não consigo. Eu mereço. E cada uma dessas frases, quando repetida, cria um mundo dentro de nós. Um mundo que, muitas vezes, não é real, mas ainda assim nos prende. O budismo ensina que o sofrimento nasce do apego, e o apego aos pensamentos é um dos mais sutis. Quando você acredita cegamente neles, se identifica com o medo, com a dúvida, com a ansiedade. Mas, quando apenas observa, quando escolhe não lutar nem alimentar, algo muda. O pensamento vem, você o vê e ele se vai, como uma folha flutuando sobre um rio. Você não é o rio, nem a folha. Você é quem observa o movimento. Essa simples prática de observar em silêncio tem um poder imenso. A mente começa a se acalmar. Os pensamentos perdem o peso. Surge um espaço entre um e outro, um espaço que antes estava escondido pelo barulho. E nesse espaço mora a paz. É ali que a clareza floresce, onde o coração volta a respirar em harmonia com a mente. Não se trata de parar de pensar, mas de não se deixar arrastar, porque os pensamentos continuarão surgindo como ondas no mar. O segredo está em aprender a surfar, não em tentar parar o oceano. Com o tempo, você começa a perceber que por trás de cada pensamento existe um observador silencioso, sereno, desperto. Esse observador é quem você realmente é. Quando você descobre isso, o poder da mente se transforma. Ela deixa de ser um tirano e passa a ser uma aliada. A consciência assume o leme, e a vida volta a fluir com leveza. A cura mental não é apagar pensamentos, mas iluminar o espaço entre eles. O silêncio interior, onde a cura nasce. Há um tipo de silêncio que depende do mundo lá fora. É o silêncio que mora dentro, aquele que existe mesmo no meio do barulho, do caos, das vozes. Um silêncio vivo, pulsante, cheio de presença. O silêncio interior é um refúgio, um espaço sagrado onde o corpo descansa e o espírito se reconecta. Ele não se impõe, não precisa ser forçado. Basta parar por um instante, fechar os olhos e permitir que tudo se acomode. No começo, pode parecer impossível. A mente continua tagarelando, lembrando do que falta, do que passou, do que pode dar errado. Mas, se você observa sem lutar, algo começa a acontecer. O ruído diminui,
A respiração se aprofunda, o corpo se solta. O silêncio é o solo onde a sabedoria cresce. É nele que as respostas aparecem, não porque alguém as diz, mas porque você finalmente consegue escutá-las. Dentro do silêncio, o tempo perde a força, o passado se dissolve, o futuro deixa de importar. O que resta é pura presença, e a presença é cura. Há uma beleza simples em estar quieto, em deixar que o corpo e a mente apenas sejam. Nesse estado, o sistema nervoso se reorganiza, o coração encontra seu ritmo e a energia vital começa a circular novamente. O silêncio interior é o ponto onde tudo se renova. É ali que o caos se transforma em clareza, e a dor em aprendizado. É no silêncio que percebemos que a cura não é uma conquista, é um retorno. Um retorno àquilo que sempre esteve em nós, a paz natural, a serenidade, o espaço onde nada falta. Quando você toca esse silêncio, nem que seja por um instante, algo muda para sempre, porque depois de sentir essa quietude viva, o barulho do mundo já não te domina. Você aprende a ouvi-lo sem se perder nele. E é aí, nesse lugar de quietude e presença, que a cura começa a florescer. Suave, silenciosa, inevitável. Reconectar-se com a natureza, a terapia da terra. Há um lugar onde a mente se acalma sem esforço, onde o corpo se solta, o tempo perde a pressa e o coração volta a bater no ritmo da vida. Esse lugar é a natureza. O budismo ensina que tudo o que existe está interligado. Nenhum ser vive separado. A árvore respira o que exalamos. Nós respiramos o que ela oferece. E assim, num ciclo silencioso, a vida se sustenta em cooperação e harmonia. Quando nos afastamos da natureza, também nos afastamos de nós mesmos. Esquecemos que somos parte do mesmo tecido da terra. Mas basta caminhar descalço sobre a grama, ouvir o som do vento nas folhas, sentir o cheiro da chuva para lembrar. Na natureza, não há pressa. As estações cumprem seu tempo. A flor se abre quando é hora. O rio flui sem esforço. A montanha permanece imóvel, mesmo sob a tempestade. Cada elemento é um mestre, ensinando em silêncio o que esquecemos de praticar: paciência, presença, confiança. A cura acontece quando nos deixamos tocar por essa sabedoria viva, quando paramos de controlar e permitimos que a vida siga o seu ritmo natural. Quando entendemos que somos feitos da mesma matéria das estrelas, do mesmo pó da terra, do mesmo sopro do universo. Ao se reconectar com a natureza, o corpo reencontra seu equilíbrio, o coração se abre, a mente se expande e a alma, que há tanto tempo estava cansada, finalmente se sente em casa. Porque, no fundo, não somos visitantes da terra. Somos a própria terra, em forma humana. E lembrar disso é, por si só, um ato de cura. O movimento consciente, o corpo como caminho. O corpo fala, mesmo quando a mente silencia. Ele guarda histórias, emoções, memórias antigas. Cada dor, cada tensão, é uma mensagem esperando ser ouvida. O movimento consciente é a arte de escutar o corpo sem exigir, sem julgar, apenas sentir. Não importa se é uma caminhada lenta, uma prática de yoga, uma dança suave ou simplesmente alongar-se com presença. O importante é estar ali, inteiro, respirando em cada gesto. Quando o corpo se move com consciência, algo desperta. A energia que estava presa começa a fluir. O que era rigidez vira leveza, o que era cansaço vira vitalidade. No budismo, o corpo é visto como um templo da mente. Cuidar dele é cuidar da própria consciência. Cada passo, cada movimento, pode ser uma meditação em ação, uma oração feita não com palavras, mas com o ritmo da respiração e a atenção plena em cada músculo, em cada sensação. Mover-se com presença é como dizer ao corpo: eu te vejo, eu te ouço, eu estou aqui. E o corpo responde com gratidão, liberando o que estava guardado, curando o que estava esquecido. A cura física começa quando paramos de lutar contra o corpo e passamos a caminhar ao lado dele, quando o reconhecemos como nosso primeiro mestre, aquele que sempre tentou nos mostrar onde a energia da vida precisa voltar a circular. O movimento consciente é mais do que exercício. É um ato de amor. É a dança silenciosa entre corpo e espírito. E quando ambos se movem em harmonia, a vida volta a fluir com a graça simples de quem está desperto. Cultivar o silêncio das emoções, a arte de acolher e sentir. Dentro de cada um de nós, existe um oceano de emoções.
Algumas ondas são suaves, outras violentas. Há dias em que o mar está calmo e há dias em que parece impossível respirar entre as correntes. Muitas vezes, o que fazemos é tentar lutar contra essas ondas, empurrar a tristeza, esconder a raiva, fingir que o medo não existe. Mas quanto mais resistimos, mais forte o mar se torna. O caminho budista ensina algo diferente. Não é preciso lutar contra as emoções, nem se afogar nelas. É preciso acolher. Olhar o que surge com ternura, sem julgamento, sem pressa, como quem segura nas mãos uma criança assustada. Quando você observa a emoção com consciência, ela muda. A raiva se revela como dor não compreendida. A tristeza mostra o amor que ainda vive. O medo se transforma em um chamado para a presença. Acolher as emoções não é fraqueza, é coragem. É a força de estar inteiro, mesmo quando tudo dentro de você quer fugir. Imagine suas emoções como visitantes. Alguns chegam trazendo flores, outros batem a porta em meio à tempestade. Mas todos querem ser vistos. Todos trazem uma mensagem. E, quando você ouve com o coração, cada um deles parte em paz. O silêncio interior é o espaço onde essas emoções encontram abrigo. Não o silêncio que reprime, mas o silêncio que compreende. É nesse silêncio que o corpo se reequilibra, que a mente se acalma, que o coração aprende a amar sem medo. As emoções são mestras disfarçadas. Cada uma delas traz uma lição sobre o que ainda precisa ser curado. E, quando você aprende a escutá-las, com respeito e gentileza, o sofrimento se transforma em sabedoria. Cultivar o silêncio das emoções, no fundo, aprender a se escutar. E quem se escuta com amor, inevitavelmente se cura. Reprogramar o karma mental, plantar novas sementes. Tudo o que pensamos deixa uma marca. Cada palavra, cada intenção, cada emoção cria um pequeno traço no campo da mente. E esses traços, repetidos dia após dia, se tornam caminhos. Caminhos que podem nos libertar ou nos aprisionar. O budismo chama isso de karma, a lei de causa e efeito. Não é punição, não é destino imutável, é simplesmente o reflexo das escolhas que fazemos dentro de nós mesmos. Quando pensamos com medo, cultivamos o medo. Quando pensamos com amor, o amor floresce. O que semeamos na mente, colhemos na vida. Mas a boa notícia é que sempre é possível recomeçar. A mente é maleável, viva, capaz de mudar. A ciência moderna chama isso de neuroplasticidade, o poder de criar novas conexões, de transformar velhos padrões em novas possibilidades. Toda vez que você escolhe um pensamento mais gentil, uma palavra mais consciente, uma visão mais compassiva, você está reprogramando o seu karma. É como arrancar as ervas daninhas da dúvida e plantar sementes de confiança e paz. Afirmações simples, repetidas com presença, têm poder. Eu confio. Eu me curo. Eu sou suficiente. Essas palavras não são mágica, mas lembretes. Elas realinham a mente com o coração, e o coração com a vida. Reprogramar o karma mental é assumir o papel de jardineiro da própria consciência. É perceber que os frutos do amanhã nascem das sementes que você planta hoje. Nada está perdido, porque a cada pensamento novo, um novo caminho se abre. E, quando a mente se alinha com o amor, tudo em volta começa a florescer. Confiar no poder inato de cura. O corpo sábio como caminho. Existe dentro de você uma força silenciosa, uma inteligência antiga, mais sábia do que qualquer remédio, mais precisa do que qualquer pensamento. Essa força é a própria vida se curando. O corpo sabe o que fazer. Ele cicatriza feridas, renova células, ajusta ritmos, restaura o equilíbrio. Tudo o que ele pede é espaço e confiança. Mas a mente, com suas dúvidas e medos, costuma interferir. E se eu não melhorar? E se isso nunca passar? Essas perguntas criam resistência, e a resistência bloqueia o fluxo natural da cura. Confiar não é negar a dor, nem desistir de buscar ajuda. Confiar é caminhar lado a lado com o processo, mesmo sem entender cada passo. É reconhecer que, dentro de cada dificuldade, há um movimento invisível de transformação. O budismo ensina que o corpo, a mente e o espírito não são partes separadas, são expressões de uma mesma energia. Quando uma se harmoniza, todas se ajustam. E essa harmonia começa com a fé tranquila de que a vida sempre tende ao equilíbrio.
A ciência confirma. Emoções positivas, fé e esperança ativam o sistema imunológico, regulam hormônios e aceleram processos de regeneração. O que chamamos de milagre é, muitas vezes, o corpo respondendo ao poder da mente em paz. Confiar no poder inato de cura é como entregar-se ao rio da vida. Não há controle, apenas fluxo. Você não força o rio a correr, você aprende a nadar com ele. E, quando essa confiança floresce, algo muda. A cura deixa de ser uma meta e se torna um estado natural. A mente silencia, o coração se abre e o corpo encontra seu próprio ritmo. Confiar é lembrar que dentro de você existe um curador silencioso, paciente, amoroso. E, quando você o escuta, tudo volta ao seu lugar. O retorno à presença, o caminho da cura interior. Tudo o que buscamos, paz, equilíbrio, amor, saúde, já vive dentro de nós. O problema é que esquecemos de escutar. Nos perdemos no barulho do mundo, nas exigências, nas comparações, nas dores não resolvidas. Mas, um dia, algo desperta. Talvez seja o cansaço, talvez uma perda, talvez uma simples respiração mais profunda. E, nesse instante, você percebe, a cura nunca esteve lá fora. Ela sempre chamou por você, em silêncio, desde dentro. Retornar à presença é voltar para casa. É sentir o chão sobre os pés, o ar entrando pelos pulmões, o coração batendo com o ritmo da vida. É perceber que, neste exato momento, nada falta. O budismo nos lembra que viver com consciência é viver curando-se. Cada respiração é uma oportunidade de recomeçar. Cada pensamento gentil é um remédio. Cada ato de compaixão é uma semente de paz plantada no mundo. Curar-se é despertar. É deixar o passado descansar, acolher o presente e confiar no futuro. É permitir que o amor circule primeiro dentro, depois fora. Quando você desperta para a sua própria luz, ela se espalha. Cura você e toca os outros, porque a cura verdadeira é contagiosa. Ela não termina em você, ela se estende ao mundo. Então, respire. Sinta a vida que vibra em cada célula. Ela está te guiando de volta ao seu centro, ao seu lar interior, onde a presença é simples e a paz é profunda. E lembre-se, o caminho da cura não é um destino, é um modo de viver. Um modo de estar desperto, consciente, presente e profundamente humano. Ritual Zen de cura interior. Antes de encerrar esta jornada, permita-se um instante de silêncio. Sente-se confortavelmente ou, se preferir, deite-se. O importante é que o corpo possa descansar e a respiração fluir livremente. Feche os olhos devagar. Inspire profundamente pelo nariz e solte o ar pela boca, como quem libera o peso dos últimos dias. Mais uma vez, inspire. Sinta o ar preenchendo o peito, o ventre, o corpo inteiro. Expire e deixe que tudo o que já não serve se vá com o vento. Apenas isso. Respirar, sentir, estar. Agora, leve uma das mãos ao coração e a outra sobre o abdômen. Sinta o calor que nasce desse gesto simples. É o toque da presença. Você não está curando algo fora. Está lembrando o que sempre existiu dentro. Ao inspirar, repita mentalmente, eu recebo a vida. Ao expirar, diga em silêncio, eu libero o que já não preciso. Faça isso 3 vezes, com suavidade, deixando que o ritmo natural da respiração conduza o corpo ao repouso. Agora, imagine uma luz suave no centro do seu peito. Ela pulsa no ritmo do coração. A cada respiração, essa luz se expande. Primeiro no peito, depois pelos ombros, pelos braços, pela garganta, até envolver todo o corpo. Essa luz é a consciência despertando. É o curador silencioso dentro de você. Deixe-se mover livremente, como um rio de energia limpa, lavando antigas dores, dissolvendo tensões, abrindo espaço para um novo. Enquanto sente essa luz se espalhar, repita com serenidade, eu confio no fluxo da vida. Eu me abro à cura. A cura já está em mim. Perceba que, aos poucos, algo muda. A respiração torna mais leve, a mente mais quieta, o coração mais presente. É nesse instante que o corpo começa a se reorganizar, que a energia vital volta a circular, que a alma volta a sorrir em silêncio. Agora, imagine-se sentado à beira de um lago tranquilo. A superfície da água é calma, espelhada. O céu se reflete ali sem esforço. E, nesse reflexo, você vê o seu próprio rosto, sereno,
desperto, em paz. Sinta gratidão por tudo o que foi curado, por tudo o que ainda está se curando e por essa consciência que desperta em você. Agradeça ao corpo, à mente, à vida. Tudo está exatamente como deve estar. Traga lentamente as mãos em prece diante do peito. Inspire mais uma vez e, ao expirar, incline levemente a cabeça em reverência à vida que pulsa em cada célula. Permaneça nesse silêncio por alguns segundos, sentindo a paz crescer em você como uma flor que se abre ao amanhecer. E lembre-se, essa luz que você sente agora não vai embora. Ela apenas espera que você volte a escutá-la. Volte sempre que precisar, porque o templo da cura mora em você. O chamado à presença. Respire fundo. Sinta o ar, o coração, o silêncio. Tudo o que você precisa para se curar já está em você. Essas 10 técnicas não são dogmas, são lembretes, mapas para um lugar que você sempre conheceu, a paz interior. Se essa mensagem tocou seu coração, leve-a com você. Pratique um pouco de silêncio, um pouco de respiração, um pouco de compaixão a cada dia. E se quiser caminhar mais fundo nesse despertar, inscreva-se no canal Sabedoria do Buda. Compartilhe essa energia com quem precisa ouvir e continue cultivando o seu poder interior de cura. Afinal, quando um coração desperta, o mundo inteiro respira um pouco melhor.